Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 6, é o texto que nós vamos ler agora. João, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Versículos de número 1 ao 13, este é o meu segundo sermão neste capítulo do Evangelho de João, que temos aqui o episódio em que o Senhor Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Nós vamos ver a sua sequência hoje, a partir do versículo 8 especificamente, mas nós vamos ler novamente toda a sessão, do versículo 1 ao 13, e depois nós continuamos a falar sobre o texto. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Esta é a palavra de Deus, a nós que Ele, pois, aplica ao nosso coração. Amém. Irmãos, a partir do versículo de número 8, nós vamos caminhar e perceber que o Senhor Jesus, Ele continua a tratar com seus discípulos na realização deste milagre, ou na proximidade de realização deste milagre, e novamente ele traria grande lição para todos eles. Vejam que na nossa leitura, e nós já passamos por ela, no versículo 6, Jesus fez perguntas aos seus discípulos para testá-los. E ele faz isso às vezes de forma genérica ou de forma geral, e às vezes ele faz isso de forma específica, de forma especial. Ele trata conosco às vezes assim. Às vezes a palavra é dirigida para todos. Às vezes, no meio da multidão, a palavra é dirigida para você ou para mim. Jesus então fala especificamente para Filipe, mas ele tinha lições a dar para todos os discípulos. Jesus falaria depois para André, irmão de Simão, mas ele também falaria para todos eles. Mas notem, de forma específica, pessoal, Jesus estava tratando o coração de cada um deles. E o versículo 6 diz claramente que ele fez isso para os experimentar. Lembrem-se, nós cantamos o Salmo 11 este ano todinho. E o Salmo 11 nos lembra que o Senhor prova ao ímpio, mas Ele também prova ao justo. E Ele faz isso sempre. Ele experimenta sempre os seus discípulos, a fim de saber se eles estão realmente firmes na fé. Ele os experimentou porque, diz o versículo 6, ele bem sabia o que estava para fazer. Então, a partir do versículo 8, observem, o que o Senhor descobre, a melhor colocação não seria essa, não é verdade? O que o Senhor revela é que a incredulidade é algo contagioso. A incredulidade é contagiosa. Vejam o versículo 8 e o 9, por favor. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus:
está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Como Filipe antes dele, notem, André também parecia cego para a glória de Cristo. Por isso que a incredulidade ela é contagiosa. A incredulidade é o pior de todos os vírus. Veja o que André disse, o que são eles, estes pães e estes peixinhos, para tanta gente. E esta foi a expressão do velho coração maligno e incrédulo que há muito tempo havia perguntado a mesma coisa. Salmo 78, vamos para lá. Salmo 78. A partir do versículo 15. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Veja, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? O velho coração maligno e incrédulo, que há muito tempo havia perguntado a mesma coisa, ainda estava presente entre os discípulos do Senhor. O velho coração maligno e incrédulo do deserto, da Galileia, ainda é o mesmo coração velho, incrédulo e mau dos nossos dias. Pode acaso o Senhor preparar uma mesa para o seu povo? Pode acaso o Senhor fazer alguma coisa apenas com 5 pães e 2 peixinhos? E veja como o desamparo da incredulidade surge no coração de Filipe. Ele vai dizer as seguintes palavras: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O que é isto para que cada um receba um pouco? É o que Filipe disse. O que são estes pães e peixinhos diante de uma multidão incontável de gente? Meus irmãos, por que a incredulidade é contagiosa? Por que a incredulidade cega o Deus a quem servimos e adoramos? Por que a incredulidade nos impede de entender e crer a quem nós servimos durante todo o ano de 2023? O que importava os muitos quando o Filho de Deus estava entre eles? O que interessava o fato de aquele garotinho ser o único que tinha 5 pães e 2 peixinhos se Jesus estava ali? Pode acaso Deus preparar para nós uma mesa no deserto? A pergunta de André, por vezes, é a pergunta de muitos entre nós. Assim como Filipe, André fez um cálculo errado. Assim como nós calculamos errado, certamente, várias vezes durante este ano. Filipe e André calcularam sem Cristo e, portanto, entraram em desespero. Nós entramos em desespero, grande parte da vida cristã, porque fazemos cálculos sem Cristo. Nós pensamos em tudo, nós organizamos tudo, nós planejamos tudo, nós indicamos os caminhos, nós direcionamos todas as coisas, exceto Cristo. Nós calculamos sem Ele. E, portanto, grande parte da vida, quando provados, nos deixa em desespero.
Quantas vezes olhamos para Deus através das nossas dificuldades? Ou melhor, quantas vezes tentamos a Deus, pois as dificuldades o escondem dos nossos próprios olhos? Veja, na Bíblia a palavra tentar, tanto no hebraico como no grego, é a mesma palavra para provar. A grande questão é, quem nos prova? Quem está nos colocando à prova? Nós devemos manter os nossos olhos em Cristo, e se fizermos isso, irmãos, em 2024, as dificuldades nunca serão vistas como nós as temos visto. As provações não serão encaradas como nós as encaramos. Mas infelizmente, nós somos criaturas egocêntricas, céticas e pecaminosas. Na melhor das hipóteses, essa é a análise a respeito de nós mesmos, essa é a radiografia da nossa própria alma. Deus pode derramar sobre nós as riquezas de sua graça. Deus pode ter aberto para nós muitos caminhos áridos através das águas de circunstâncias difíceis. Ele pode nos ter livrado com seu braço estendido de 6 problemas, mas quando o 7º chegar, em vez disso, de descansar em Jó, ficamos desconfiados, cheios de dúvidas, medos e agimos como se nunca o tivéssemos conhecido. Crente velho, pare de reclamar. Crente velho, tome as suas decisões. Crente velho, faça o que tem que ser feito. E pare de colocar a culpa nos outros. Pare de dizer, o conselho não faz nada. Eu não estou sendo pastoreado. Ninguém cuida de mim. A palavra pastoreia você todo o ano. E você não enxerga, você não ouve, você não crê. Está diante de seus olhos e você não quer ver. Você vai entrar em 2024 e vai continuar cometendo os mesmos erros. Você vai entrar em 2024 e vai cair para os remédios. Você vai cair para as terapias. Você vai ouvir a voz do mundo e vai deixar de ouvir a voz daquele que diz: eu estou com você, diante de você, no meio de vocês, em seu coração. Irmãos, nós somos criaturas tão frágeis e depravadas, que a fé que temos neste momento, de repente pode ceder à mais desonrosa desconfiança do próximo. O exemplo de incredulidade dos discípulos é registrado para o nosso aprendizado, para a nossa humildade, para a nossa própria vigilância. A mesma incredulidade foi evidenciada por Israel no deserto, pois o coração humano é o mesmo em todas as épocas. Lembrem-se, Jó, capítulo 5, versículo 19, diz: de 6 angústias te livrará o Senhor, e na 7ª o mal não te tocará. Por vezes nós passamos por 6 angústias, e o Senhor nos livra de todas elas. Quando a 7ª vem, nós reclamamos. Nós não abraçamos a verdade pela fé. Todas as maravilhas de Deus no Egito e no Mar Vermelho foram como nada quando as provações do deserto vieram sobre o povo de Israel. Suas provações no deserto do pecado apenas trouxeram aquilo que estava em seus corações, o que seja, a provação tirou dos corações de Filipe e de André exatamente o que as mesmas provações por vezes tiram dos nossos corações: cegueira para ver a glória de Cristo, incredulidade para confiar em sua palavra. Coração humano, quando provado, não pode produzir mais nada, pois nada mais existe. Veja,
Muitos acham repetitivo e até mesmo anti-evangélico orar a oração do Senhor nas liturgias da igreja, quando nós deveríamos orar diariamente com o mesmo fervor que o Senhor orou. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em provação ou durante a provação, mas livra-nos do mal. Vamos voltar para João, versículo 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Veja, quão gratos deveríamos ser, porque as bênçãos de Deus são distribuídas de acordo com as riquezas de sua graça e não segundo a pobreza da nossa fé. O que teria acontecido àquela multidão se Cristo tivesse agido de acordo com a fé dos seus discípulos? Já pensaram nisso? Irmão, se o Evangelho dependesse de nós para avançar, essa igreja já estaria fechada há muito tempo. Mas ela permanece por 122 anos de história, assim como outras igrejas de Cristo, não é por nossa causa. E esse é o grande problema da incredulidade contagiosa. Nós começamos a deixar de ver o que o Senhor está fazendo no meio do povo, a operação da graça dele, atraindo ovelhas para o seu redil. E aí, nós começamos a depositar as realizações e acontecimentos das coisas em nós mesmos. Se fosse assim, tudo já teria dado errado. Veja, se Cristo agisse de acordo com André e Filipe, aquela multidão ia morrer de fome. Aquela multidão teria ido embora sem comer, provavelmente muitos iriam perecer. Mas lembrem-se, versículo 6 diz que Jesus estava fazendo aquilo para prová-los, porque ele sabia o que ia fazer. E então, irmãos, o que aprendemos é que as bênçãos de Deus, elas vêm, apesar de todo o nosso merecimento, e o nosso merecimento é zero. Veja, Cristo nunca falha, embora não haja nada além de fracasso em nós. A gente fracassa, Cristo não fracassa. A gente falha, Cristo não falha. Seu braço nunca é retirado por um momento, nem seu amor é esfriado por nossa incredulidade contagiosa e ingratidão. Ler esta passagem ou ouvir a sua pregação pode sim encorajar a nossa alma, pode encorajar alguém que é apenas um cristão professo a continuar procedendo de forma descuidada, desonrosa a Deus, mas de outra forma também pode ajudar aqueles que sinceramente buscam o auxílio do Senhor. A compreensão da bondade de Deus, que é imutável, da sua misericórdia, que é infalível, apesar de nossos retrocessos, irá quebrantar até as lágrimas sempre o coração, onde a tristeza, segundo Deus, produz verdadeiro arrependimento. Somente a tristeza, segundo Deus, faz com que nos arrependamos e decidamos caminhar pela fé. Jesus disse, vejam, fazei com que os homens se sentem. Veja como Jesus foi paciente com seus discípulos. Em alguns momentos ele ficou irritado, ele teve uma irritação santa com eles. Por exemplo, quando tentaram impedir os pais de levar os seus filhinhos para ele, Jesus, os abençoar. Mas se você perceber, boa parte de seu ministério, Jesus revelou grande paciência com seus discípulos. Nesse momento aqui, notem, não houve repreensão dura, nem para Filipe, nem para André. O Senhor estava provando-os e Ele estava
prestes a lhes ensinar grandes coisas. E por que Jesus fez isso, irmãos? Porque Jesus conhece a nossa estrutura, Jesus sabe que nós somos pó, e quando ele disse, façam os homens se sentarem, foi mais um teste. Veja, qual era a utilidade de fazer uma multidão com fome sentar, quando não havia nada para dar de comer? Já pararam para pensar nisso? Eles vêm e dizem assim, Jesus, nem um tanto de dinheiro vai dar. O que são esses peixinhos e esses pães para alimentar essa multidão? E aí Jesus diz, manda o povo sentar. Espera aí, vai sentar para comer o quê? Ele diz, mandem sentar. Perceba o que Jesus está mostrando. Eles precisavam enxergar isso. Era Deus falando com eles. Eles precisavam compreender isso. Deus estava mandando os homens colocarem a multidão confortavelmente sentada na grama. Eles deveriam aprender a ouvir, crer e obedecer. Cristo deu a ordem, e isso basta. Irmãos, quando Cristo dá uma ordem, nós devemos obedecer. Nós não devemos raciocinar ou discutir. Se engana que escola dominical é lugar para ficar com debatezinho, discussãozinha. Escola dominical é para vir aprender. Se ficar com essa bobagem, você não está aprendendo nada da escola da fé. A Bíblia diz, você ouve, obedece, crê. Palavra de Cristo, ponto. Não há na igreja pluralidade de ideias, isso é coisa do mundo. Você tem que analisar se o que o mestre está ensinando é Bíblia. Se não for, ok, espera aí, professor, onde é que isso está na Bíblia? Agora, eu acho isso, eu acho aquilo, isso aí não existe. E a gente deixa de aprender por trazer essa bobagem mundana para a igreja. Aqui não há espaço para isso não. Aqui é o lugar para ouvir Cristo dizer e obedecer. Não raciocinar ou discutir. Ouvir e crer. Por que Adão e Eva não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você já parou para pensar nisso? Simplesmente porque Deus disse para não comer. Se Deus disse para não comer, é para não comer. É como um pai fala para um filho, não faça isso. Se o pai disser, não faça isso, a criança não deve fazer. Se faz, deve ser corrigida. Senão vai raciocinar, vai discutir. Aí tem pai dialogando com o filho, batendo aquele velho papo, né? Como se fosse um amiguinho, não. Ouça e obedeça o que o seu pai está dizendo. Ponto final. Veja, Adão e Eva não deveriam comer, simplesmente porque Deus disse para não comer. Por que deveria Noé, na ausência de qualquer sinal de chuva, porque nunca tinha chovido sobre a terra, e Deus ainda disse que ia mandar um dilúvio que se aproximava e durou mais de 100 anos, ter todo o trabalho de construir uma arca, simplesmente porque Deus disse para fazer. Ele deu ordem, façam. Então hoje, por que o cristão deve ser batizado? Porque Cristo disse para ser batizado. Porque as mulheres devem manter silêncio nas igrejas? Simplesmente porque Deus ordenou estas coisas. Está na Bíblia. Foi dito, obedeça. Cristo disse, atenda. Se não atendemos, desobedecemos. Veja, é realmente uma bênção notar a resposta dos discípulos a esta ordem de seu mestre. A sua fé falhou, fato, mas a sua obediência não. A fé falhou. André e Felipe vacilaram na fé. Mas quando eles ouviram Cristo dando uma ordem, eles obedeceram. Onde ambos falham,
fé e obediência há seríssimas razões para se duvidar se existe vida espiritual habitando em nossa alma. A obediência dos discípulos evidenciou a genuinidade da sua fé. Se a fé é fraca, a obediência é a melhor maneira de fortalecê-la. O que disse o profeta? Então sabereis, se prosseguirdes em conhecer o Senhor. O padrão, irmãos, do que você tem, e com certeza terá mais, isso provará se você é um servo genuíno de Deus ou não. E é isso que os discípulos pareciam fazer aqui. Notem, à luz da sua fraca fé, eles ouviram a palavra de Jesus Cristo. À luz da sua fé tão fraca, eles deram ouvidos, escutaram a voz de Jesus: façam com que os homens se sentem. Eles podem agir se não puderem ver. Eles podem obedecer a sua palavra se não conseguirem ver que toda a plenitude habita nele para enfrentar todas as dificuldades. Então eles obedecem ao seu comando, à sua ordem. Os homens então se sentam e Jesus começa a distribuir suas bênçãos. É assim que funciona. E então, meus irmãos, pelo seu ato de obediência, a sua fé se tornaria iluminada e todas as necessidades supridas. Uma fé fraca foi fortalecida por uma obediência firme. O Senhor então vê os seus discípulos obedientes, a fé então é firmada mais uma vez, ele distribui as suas bênçãos e supre todas as suas necessidades. Este é sempre o resultado de caminharmos em direção à luz que um dia recebemos. Aquele que tem mais, também terá maior responsabilidade. Essa luz pode ser fraca, pode ser um único raio irradiando a escuridão de sua mente. Entretanto, é o que Deus deu a você. Não despreze isso, não a esconda, caminhe até Cristo e mais será adicionado a você. Agora notem como todas as bênçãos, elas chegam até nós por meio do canal da obediência. Essa é uma lição muito importante aqui em João capítulo 6. Jesus vai ensinar que a provisão para cada necessidade havia sido determinada de antemão em sua mente, na mente do Salvador, pois ele mesmo sabia o que iria fazer, como nós vimos no versículo 6. E se assim fosse, deveria fluir através deste meio, a obediência, tão íntima e inseparavelmente o cumprimento de todos os propósitos da graça de Deus para conosco, estariam conectados à obediência à palavra de Jesus. Ele diz, nós devemos crer e obedecer. Nós devemos fazer o que Ele manda. Então, irmãos, veja, por vezes a nossa fé, ela é mais vacilante, ela é mais limitada. Nem todos têm o mesmo nível de fé, nem todos estão no mesmo momento de fé, mas aqueles que receberam a Cristo devem obedecer, e através da obediência serão abençoados. Isso é precioso, é um ensino maravilhoso do Evangelho de João. Esta é a característica proeminente em todo o povo de Deus. Filhos obedientes é o termo pelo qual eles se distinguem daqueles que são do mundo. E veja, Jesus se tornou obediente, diz a Bíblia. E esta foi uma característica distinta em seu caráter divino. É a marca que o Espírito Santo coloca em todos os seus servos. Obediência e bênção, portanto, estão inseparavelmente ligados na palavra de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Você
deve conhecer então se a doutrina ensinada, ela vem de Deus. João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus então disse: fazei com que os homens se sentem. E a pergunta é: por que sentar? Eu poderia dar duas respostas para vocês. A primeira delas, porque Deus é um Deus de ordem. O que é que nós estamos vendo nas igrejas hoje? Grande desordem, desorganização, irreverência. Isso é tudo o contrário de um Deus ordenado, organizado, nada informal. Informalidade não é uma característica de Deus. O nosso Deus é um Deus de ordem. Qualquer pessoa que tenha estudado as obras de Deus vai descobrir isso. Deus é organizado, arrumado. Tudo que Ele faz é ordenado. Deus é reverente, Deus é decente. E Ele ensina isso aos seus filhos. Então, quando seu povo deixou o Egito, como é que Ele deixou o Egito? Ele não deixou o Egito como muitas vezes nós entramos e saímos da igreja, não. Vocês estudaram o Êxodo comigo, pelo menos a maioria de vocês. Não foi uma turba desorganizada que saiu do Egito, não. Eu lembro quando criança, ouvi a primeira história do Êxodo, quando o anjo vingador passa a última e 10ª praga. Eu tinha na minha cabeça a ideia de que o povo então saiu correndo quando Deus disse: fujam, e o povo, aquela loucura, né? Como às vezes termina o culto e vai para a escola dominical, e a gente fica ali na fila, que eu acho que nem é fila de café, a gente tem que ser mais organizado, viu? A classe do café ali é bagunçada. Aí, eu tive o primeiro contato com a Bíblia, pude ler o Êxodo, e eu vi que não foi uma turba desorganizada que saiu do Egito, não. Êxodo 13 diz que o povo saiu em fileiras de 5, organizadamente. Eu lembrei aqui agora do acampamento de crianças, toda a fila para as refeições, os professores, as professoras lá, me lembraram a minha infância, quando a gente fazia a mesma ordem na escola, a filinha marcando lá, tudo organizadinho, ordenadozinho, sem confusão. O povo saiu do Egito assim, ordenadamente. Foi a mesma coisa que aconteceu com Josué, quando eles cruzaram o Jordão e entraram em Canaã. Josué capítulo 1 diz a mesma coisa, você pode observar. E foi assim também que aconteceu aqui. Se você comparar depois com Marcos capítulo 6, depois confiram, vocês vão perceber que houve uma organização quanto a isso. Eles vão se assentar de forma organizada. Vamos ver, é melhor que a gente confira logo. Marcos capítulo 6, a partir do versículo número 30. É, 39, Marcos 6, 39. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos, sobre a relva verde, sobre a grama verde. Nosso Deus é Deus de ordem, é Deus de organização. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Outra passagem da Escritura, portanto, vai dizer que quando nós adoramos a Deus, 1 Coríntios 14, nós devemos fazê-lo com ordem e decência. Agora, sempre que há confusão em uma reunião religiosa, 2 ou mais orando ao mesmo tempo, explosões de aleluias e glória a Deus, é um sinal claro de que o Espírito Santo não está controlando nada ali. Quando diz que o Espírito Santo está controlando, não está controlando coisa nenhuma, porque ele não é de desordem, não é de confusão, é de ordem. Aí os evangélicos dizem, quando é ordem, está muito católico romano. Estudar a Bíblia, é que a gente precisa. Não ficar ouvindo apenas o que os outros dizem. Deus não é autor de confusão. 1 Coríntios 14
de ordem, ele é organizado. Então o Senhor, por essa primeira razão, deu a ordem para que a multidão sentasse, que os discípulos colocassem a multidão para sentar. Segundo lugar, não podemos ver também nesta palavra, ou podemos ver também nesta palavra, uma ilustração de um princípio importante que pertence à vida espiritual. Esta é a segunda lição. Nós podemos ver também aqui nesta passagem a ilustração de um princípio importante que pertence à vida cristã, à vida espiritual. O que seria isso? Que devemos nos sentar se quisermos ser alimentados. Isso é uma verdade tanto para o pecador como para o santo. Às vezes nos achamos santos demais para ouvir, a gente não precisa mais ouvir nada, já ouvimos tudo. Lê do engano. Todos iriam comer do que Jesus ia dar naquele dia. Não somente a multidão, os discípulos também. Não somente pecadores, mas crentes que já estavam ali também iriam comer. Então, as atividades da nossa carne devem chegar ao fim para que o pão da vida seja recebido por nós. E nós precisamos, irmãos, tanto pedir a Deus que nos ensine a ficar quietos e a nos acalmar para ouvir a pregação da palavra. Nós poderíamos ponderar aqui algumas passagens, mas eu vou apenas entregá-las para que vocês verifiquem depois, e elas são importantes. Salmo 107, versículo 30. Isaías 30, versículo 15. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 11. 1 Pedro 3, versículo 4. Nesta era louca, quando quase todo mundo corre de um lado para o outro, quando o padrão de excelência não é quão bem uma coisa é feita, mas quão rapidamente é, quando o povo do Senhor está completamente infectado pelo mesmo espírito de pressa. Esta de fato realmente é uma palavra oportuna para o último domingo do ano. Não deixe, meu irmão, de pensar ou imaginar que você mesmo tem um poder para obedecer. Ninguém aqui tem esse poder inerente em si mesmo. Temos que ser obrigados a nos sentar frequentemente por causa da nossa limitação, incredulidade contagiosa. Temos dificuldade de ouvir, temos dificuldade de aprender, tudo é muito difícil para nós, nunca a gente consegue enxergar, porque a gente não treina para isso, a gente treina para muita coisa. A gente treina para jogar videogame, a gente treina para passear em rede social e gastar horas nela, a gente treina para debater e gastar tempo em WhatsApp, para mandar mensagem para o pastor na segunda-feira. A gente treina para muita coisa. A gente gasta horas assistindo doramas ou séries, mas para ouvir sermão é um saco, não é? A gente não quer sentar para ouvir e ser alimentado. Eis o problema. Quando a pregação vem, facilmente a incredulidade, que é contagiosa, se espalha, e aí eu vou arrumar a culpa para o outro, porque eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Mas observe as palavras do Senhor, e um salmo tão conhecido e maravilhoso: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele faz isso para quê? Para me alimentar. Pois havia naquele lugar muita relva, ainda diz o versículo de número 10. Veja que graça da parte do Espírito Santo em registrar isso. Porque nada, por mais insignificante que seja, meu irmão, é desconhecido de Deus, ou está abaixo de sua atenção. Vocês lembram lá quando
o Senhor exortou Jonas. Último versículo do livro do profeta Jonas. Ele vai dizer que ele demonstrou misericórdia pelo povo, enquanto Jonas queria a destruição de Nínive. E ele ainda disse assim, que não havia se esquecido também do gado que estava lá. Curioso isso, né? Vocês lembram dessa passagem? Vejam comigo, Jonas 4, versículo 11. O Senhor fez questão de registrar, e foi Jonas que faria isso, né? Quando ele reclama lá da árvore, da planta, né, que estava dando sombra para ele. Jonas capítulo 4, a partir do versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ah, beleza, uma sombra para mim, né? O Senhor me deu. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Igual muita gente no calor de Aracaju, né? Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Coração incrédulo. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, olhem só, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Veja que interessante, o muito gado em Nínive, a palavra aqui é gado no hebraico. Os muitos bois e vacas em Nínive não foram esquecidos pelo Senhor. Jonas estava irado pela planta que nasceu e morreu, e o Senhor, preocupado em salvar 120 mil pessoas em Nínive, que não tinham instrução da lei de Deus, e necessitavam de salvação, e toda aquela geração foi salva, diz a Bíblia, julgará no último dia conosco e com Jesus, os que não se arrependerem. E ele ainda acrescenta, e também muitos animais. Veja, irmãos, quão minuciosamente a palavra de Deus registra tudo isso. Registrou, por exemplo, detalhes da casa de Cornélio, a situação da casa, o nome daquele homem e a ocupação dos seus servos. A verdade é, meus queridos irmãos, e isto é importante para que as nossas forças, esperança e fé sejam renovadas para um ano que se aproxima, está às portas. Tudo está diante de Deus. Tudo está diante do nosso Cristo no registro dos céus. Os olhos do Senhor estão sobre todas as circunstâncias relacionadas à sua vida e à minha vida. Não há nada que seja pouco para Ele, se isso se tratar de um de seus filhos, por quem o seu Filho Jesus Cristo morreu. Deus ordenou que a natureza fornecesse almofadas, para que a multidão faminta sentasse confortavelmente para comer. Marcos acrescenta, lá no capítulo 6, que a grama era verde, o que nos lembra que devemos descansar nos pastos verdejantes do Senhor, nos pastos verdejantes de sua palavra,
se quisermos que as nossas almas sejam alimentadas. Você pode ler a Bíblia o ano todo. Você pode estudá-la pela internet, você pode estudá-la pelos livros. Não será a mesma coisa de você ouvi-la dominicalmente, por meio da pregação. Guarde isso. Não vai fazer diferença se você desprezar aquilo que o Senhor ordena. As outras coisas acrescentam, mas a transformação, a manifestação poderosa da graça de Deus se dá aqui, na relva verde. A pergunta é, por onde você andou em 2023 quando não veio para a igreja? Por onde você andou em 2023 quando você não trouxe seus filhos? Por onde você andou? Não, pastor, eu estava dando o meu jeito. Eu estava fazendo do meu jeito. Não vai, não funciona. Eles então se assentaram. Os homens em número de quase 5.000, diz o versículo 10. E aqui você tem uma outra bela imagem. Os 5 pães no versículo 9. E aqui você tem 5.000 homens, quase, aproximadamente. 5 é sempre o número que fala da graça de Deus. E é por isso que era o número dominante no tabernáculo, onde Deus manifestou sua graça no meio do seu povo Israel. Veja, 5 é um número que fala da graça de Deus. Deus adicionando sua bênção e graça às obras de suas mãos. Versículo 11, para a gente terminar. Diz o versículo 11, inicialmente, que o Senhor tomou os pães. Veja, Jesus não desprezou os pães porque eram poucos, nem os peixes porque eram pequenos. E isso nos ensina como Deus se agrada em usar coisas pequenas e fracas. Cristo ama fazer isso. Nosso Redentor é infinitamente sábio. No Egito, ele usou as lágrimas de um bebê para comover o coração da filha do faraó. Ele usou a vara pastoral de Moisés para realizar poderosos milagres no Egito. Ele usou a funda e a pedra de Davi para derrubar o mais poderoso guerreiro filisteu já conhecido, Golias. Ele usou uma pequena donzela para trazer o poderoso Naamã até Eliseu. Ele usou uma viúva como um punhado de farinha para sustentar seu profeta. Ele usou uma criança para ensinar aos seus discípulos uma lição muito necessária de humildade. Então aqui, Jesus usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. E note, meu irmão, talvez Ele esteja pronto para usar você em 2024, por mais fraco, insignificante e ignorante que você seja. E conforme 2 Coríntios 2, torná-lo poderoso para derrubar fortalezas. Mas observe com cuidado o que o texto diz. Foi somente quando esses 5 pães e 2 peixinhos foram colocados nas mãos de Cristo que o milagre aconteceu. Que eles se tornaram eficientes e suficientes. O mundo distorce tudo isso. Recentemente teve uma música, né? O povo amava ouvir, que contava essa história toda errada, igual as novelas da Record. E um trecho da música dizia, quem poderia imaginar que um menino iria ajudar a alimentar uma multidão? Ele não fez nada. Pegaram os pães e os peixes. E quem fez a grande transformação, o grande poder manifesto, foi Deus, o próprio Cristo. Jesus então pegou os pães e ele, irmãos, não os desprezou e trabalhou independentemente deles. Ele não fez chover maná do céu, mas usou os meios que estavam em suas mãos. E certamente nós temos aqui outra lição
que precisamos aprender, levar a sério hoje. É verdade que Deus não se limita aos meios, mas frequentemente Ele os emprega. Como é que Ele fez isso? Na história da redenção. Ao curar as águas amargas de Mara, Deus usou galhos. Ao curar Ezequias de seus tumores, Ele usou figos. Timóteo foi exortado a usar, sim, foi exortado a usar um pouco de vinho por conta de suas dores de estômago e constantes enfermidades. Os médicos vão dizer, bom, isso aí não faz muito bem. Deus mandou, Timóteo usou e ficou bom. Diante de tais textos, tomemos cuidado para não ir ao extremo fanático de alguns que desprezam os meios que o Senhor emprega para promover o bem. Veja, Deus usa ervas, frutas, vinho. Ele pode usar hoje muita coisa e Ele faz bom uso. Tomemos o cuidado para não rejeitar que Deus opera através dos meios. Mas nunca confiemos nos meios. Se fizermos isso, estamos perdidos. Ele deu graças, versículo 11. Em todas as coisas, Cristo nos deixou um exemplo perfeito. Ele aqui nos ensina a reconhecer Deus como o doador de toda boa dádiva, reconhecê-lo como aquele que supre as necessidades de todas as suas criaturas. E isto, irmãos, é o mínimo que podemos fazer. Se falharmos nisso, nós cometeremos a pior de todas as formas de ingratidão. Ele distribuiu entre eles, nota em versículo 11, e também igualmente os peixes quanto queriam. E aqui aprendemos novamente a mesma lição do primeiro milagre fornecido por Jesus. Deus se agrada em usar instrumentos humanos para cumprir os conselhos de sua graça, e assim nos dá a inestimável honra e privilégio de sermos cooperadores de Deus. Cristo alimentou a multidão faminta por meio dos seus discípulos. Foi o trabalho deles tão verdadeiramente quanto dele. Dele foi o aumento, mas dos discípulos a distribuição. Deus age de acordo com o mesmo princípio hoje. Entre as riquezas insondáveis de Cristo e as multidões famintas, há espaço para serviço e ministério ordenado. Deus ordena os seus servos para que distribuam alimento. O alimento não vem do pregador, o alimento não vem dos mestres, o alimento vem da palavra e a palavra é de Cristo. Igrejas estão com fome, multidões estão assentadas e famintas, porque há uma grande ausência de pregadores da palavra. Eles pregam a si mesmos, eles pregam psicologia, eles pregam terapias, eles pregam autoajuda, eles pregam qualquer outra coisa, e porque não pregam a Cristo, não há transformação necessária, não há alimento necessário, não há fortaleza para a fé, não há confrontação contra os pecados, não há mudança de vida, não há edificação e consolo. Veja, este é um trabalho primordial dos ministros, mas não deve ser somente o trabalho deles. É dever feliz de todo filho de Deus transmitir aos outros aquilo que o Senhor, por sua graça, primeiro lhes concedeu. Há uma frase cristã que diz que comunicar o Evangelho é como um mendigo levando outro mendigo ao lugar onde ele encontrou o pão. Esta é uma condição importante que nós precisamos assumir claramente para o próximo ano. Nós precisamos transmitir aos outros aquilo que o Senhor, por sua graça, primeiro nos deu.
Foi isto que o apóstolo Paulo lembrou aos hebreus. Ele declarou que tinha muitas coisas para dizer para eles, e eles eram difíceis eram coisas difíceis de serem interpretadas, porque eles eram preguiçosos. Veja, é interessante essa linguagem que o apóstolo usa. Eu digo Paulo porque eu creio que foi Paulo que tem escrito, mas essa não é uma afirmação categórica. Veja, Hebreus capítulo 5, por favor, versículos 11 e 13. Ele vai falar algo sério sobre isso. Ele vai dizer que queria falar mais coisas importantes, mas eles eram preguiçosos para aprender. Versículos 11 a 13. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardio aqui é preguiçoso. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Interessante, né? O que foi que Satanás disse para Eva? Deus sabe que no dia que você comer o fruto, você vai se tornar igual a ele e conseguirá discernir o bem e o mal. A gente pensa que discernir o bem e o mal é algo satânico, nunca foi. Eva só não poderia ter caído na tentação da serpente. Ele tenta Eva porque Adão não tinha problemas com o governo, ele era o governante. Eva era auxiliadora, mas ela queria ser Adão. É o problema ainda hoje. É o problema reinante ainda hoje nas igrejas. Evas querendo ser Adão. Observem que o apóstolo diz é que a audição deles impedia que eles ouvissem e usassem bem a palavra. Consequentemente, em vez de ensinarem aos outros como deveriam, eles precisavam ser ensinados novamente. Irmãos, o que é que nós esperamos para o próximo ano? O que é que nós almejamos? Crescimento, desenvolvimento, amadurecimento na fé, ou o estacionamento dela sempre no mesmo lugar, sem conseguir sair, precisando ouvir as mesmas coisas? A mesma verdade aparece naquela declaração que o Senhor Jesus fez em Lucas 8, porque a quem tem ser-lhe-á dado, e a quem não tem, dele será tirado até mesmo o que parece ter. Ou seja, aquele que tem é o crente que faz bom uso do que recebeu, e em consequência mais lhe é dado. Aquele que parece ter é o homem que esconde a sua luz debaixo do alqueire, que não faz bom uso do que recebeu, e dele isso até mesmo é tirado. Então, este é um aviso para nós. Se não usarmos para a glória de Deus aquilo que Ele nos deu, Ele nos negará mais bênçãos e até mesmo tirará aquilo que nos deu e não conseguimos fazer bom uso. Ele distribuiu aos discípulos e os discípulos distribuíram aos que foram assentados. Imagine o sentimento aqui agora mesclado de dúvida, ceticismo, quando os 12 deixaram o Salvador, seguindo para aquela multidão grande e faminta, com um pequeno suprimento em seus cestos. Lembrem, dentro daqueles cestos não tinha nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Como a dúvida deve ter dado lugar ao espanto naquela hora, e o espanto à adoração, à medida em que distribuíam, voltavam ao mestre para um novo suprimento e continuavam a distribuir, dando uma porção de pão e peixe a cada um, de forma sobeja, até que todos estivessem satisfeitos e ainda sobrando no final. Irmãos, Jesus estava ensinando uma verdade preciosa que nós devemos levar para o próximo ano.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nele habita toda a plenitude da divindade. Agora, se você comparar novamente com Marcos capítulo 6, veja que o uso dos evangelhos nos dá uma visão ainda mais ampla. Vamos para lá, por favor. Marcos capítulo 6. Quando você compara, você vai perceber que ali o Espírito Santo descreve o modus operandi do milagre. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, versículo 41. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. A palavra vai nos dar a ideia de que houve um ato instantâneo. Quando o Senhor, Ele toma os 5 pães e os 2 peixes, e Ele ergue os olhos aos céus e os abençoa, e Ele parte os pães e entrega aos seus discípulos, você tem um ato instantâneo do milagre. Quando Ele entrega, quando Ele dá, esse milagre então teria uma ação contínua, ou seja, nas mãos de Cristo, ao quebrar o pão e partir, o milagre acontece. Agora, com os discípulos distribuindo, não deixaria de ter pães e peixes à medida em que a multidão fosse alimentada pelo Senhor Jesus. Não acabaria, não cessaria, até que todos estivessem satisfeitos. Que lição, irmãos, aqui nós temos. Os apóstolos primeiro recebem o pão das mãos de Jesus e depois distribuem à multidão. Não foram as mãos deles que fizeram os pães crescerem, mas as mãos de Jesus. Ele providenciou o suprimento e distribuiu fielmente, que foi distribuído fielmente pelos discípulos. Da mesma forma, nunca será a função do pregador fazer com que os homens valorizem ou recebam os pães. Não é função do pregador. Ele não pode salvar a alma de ninguém. Somente o pão da vida pode fazer isso. Este não é o seu trabalho, por isso ele não é o responsável. A Bíblia diz que é Deus quem dá o aumento ou o crescimento. Nem é trabalho do pregador criar algo novo, inovador. Seu dever é buscar o pão das mãos do seu Senhor e depois colocá-lo nas mãos do povo. E o que os homens fazem com o pão é responsabilidade deles. O que os homens fazem com a palavra de Cristo será sempre responsabilidade deles. Mas nunca esqueçam, não podemos distribuí-lo a outros, exceto primeiro, se recebermos nós mesmos e apenas o vaso cheio que transborda. Assim se encerra essa sessão maravilhosa. Quando eles estavam fartos, o Senhor disse para recolherem os pedaços que sobraram, e assim eles fizeram. E a sobra, no versículo 13 de João 6, nos diz que o que sobrou deu para encher 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Vejam um detalhe, dos pedaços dos 5 pães que sobraram aos que haviam comido. Meus amados irmãos, esta é a palavra da verdade para nós. As lições que nós podemos extrair são tantas, e nós ainda teríamos outras, se meditássemos um pouco mais sobre elas. Mas eu penso que nós precisamos mudar a maneira como nos preparamos para receber o pão da vida todo domingo. Nós precisamos mudar. Nós precisamos dessa ordem que o Senhor
possui e nos ensina a ter, para que a gente saboreie bem o pão que Jesus nos dá, o alimento que Ele nos dá dominicalmente. Você pode fazer isso durante a semana, comendo novamente desse pão, revendo aquilo que foi dito, fortalecendo aquilo que você já ouviu. Mas o mais importante acontece aqui. É no momento em que nós somos alimentados pelo Senhor como uma grande multidão. E Ele nos reúne para isso. Ele faz isso por seu povo. E nós devemos dizer: Senhor, perdoa-nos todas as vezes que eu não vim me alimentar de Ti, por razões simplesmente egoístas, pessoais, minhas, por achar que não precisava. Nessa área, irmãos, não há jejum intermitente, mas tem muito crente fazendo isso hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, abençoa-nos, aplica tudo o que ouvimos ao nosso coração, dá-nos um coração livre, aberto, pronto para receber a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, pois nós sabemos o que a Tua palavra nos diz, as ordens que o Senhor nos dá. Cabe a nós sincero arrependimento, cabe a nós engolir o nosso orgulho, cabe a nós deixar de lado a nossa vaidade e obedecer, fazer o que o Senhor manda. Esta oportunidade que temos, Senhor, assentados aqui, nesta grande relva da graça, grama verde em que o Senhor nos faz descansar e nos dá o alimento da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, e prepara o nosso coração para mais uma nova jornada em 2024. De novos 52 domingos que teremos pela frente, que possamos, Senhor, aproveitá-los com qualidade, que possamos fazer isso, Senhor, com o coração aberto, que o nosso desejo sempre seja receber de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Em nome dele é que nós oramos. Amém.